Optei por colocar implantes mamários. E agora? Bom, neste programa falaremos tudo sobre implantes. Tamanhos, planos de inclusão, perfis de implantes mamários, como escolher seus implantes, enfim. Temos muito a dividir com você. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Plástica com Cirurgiãs. Meu nome é Tatiana Monge e ao meu lado estão as doutoras e amigas queridas Adriana Lembe, Cíntia Mundim e Helena Lima. Destaco que somos 4 cirurgiãs, com uma longa jornada na nossa especialidade, sendo todas nós titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vamos lá! Os implantes mamários têm sido usados com finalidade de volumização das mamas desde a década de 60. E de lá para cá, houve muitas mudanças, as quais preferimos chamar de evolução. Falando em implantes, qual a diferença? Prótese ou implante? Próteses servem para substituição, podem ser colocados ou retirados a qualquer momento. Já os implantes são materiais que requerem uma intervenção cirúrgica. O Brasil, segundo maior mercado de cirurgia plástica do mundo, segundo a ISAPS, Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, cerca de 14% das cirurgias plásticas se relacionam a implantes mamários. Sendo tantos casos, queremos contribuir com conhecimento, um conhecimento técnico que, somado ao nosso status de paciente, nos faz contribuir ainda mais. Convidamos você e suas amigas para nos acompanharem até o final. E desde já, curta, comente e compartilhe, sem esquecer de ativar o sininho de notificação. Gente, então como a gente já fez essa introdução sobre silicone, eu trouxe ele para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. O silicone é um biomaterial, então diferentemente das próteses que a gente já falou, ele precisa de uma intervenção cirúrgica. Então aqui é um exemplar, né? A gente vai ser muito explorado aqui pelas meninas. Então a gente tem esse envoltório, que é o elastômero, é um tipo de revestimento que a gente tem. Normalmente a gente tem 3 tipos de revestimento. A gente tem um revestimento com uma textura mais espessa, que provoca uma reação inflamatória maior, que são as macrotexturas. Tem o que são comumente usados, que são as microtexturas, e tem as nanotexturas, que são silicones mais lisos, com indicações mais como é que a gente pode falar? Indicações mais precisas mesmo. Então, a gente tem essa base, que é o diâmetro do silicone total, e isso vai nortear muitas indicações que vão ser exploradas aqui. A gente tem diferentes tipos de projeção e a gente tem um selo que envolve ele ao final. Então, posto isso, feitas essas considerações, vamos lá. A gente vai começar com a Adriana. Dri, fala pra gente as diferenças entre os perfis de silicone. Então, já estou até com os dois aqui para exemplificar. Nós temos, em relação à forma, vamos voltar um pouquinho antes do perfil propriamente dito. Nós temos os implantes que são redondos, então a base dele é redonda, e nós temos os anatômicos, que eles, além de poderem ser mais alongados em relação à base, o principal diferencial é que no perfil, o polo superior, a parte de cima, é mais achatadinha. Ele foi desenvolvido para evitar aquela marcação abrupta do colo. O mais usado hoje em dia é o redondo, exatamente porque hoje em dia a gente gosta daquele colinho de coração. Então a gente gosta dessa voltinha, então agora a gente usa mais o redondo. Com relação ao redondo, nós temos 3 medidas básicas. A primeira delas é o volume, que é o tamanho do implante. Então, um volume de 200, quando nós estamos falando um implante de 200, o volume dele é de 200 ml. Para o mesmo volume, quanto menor o diâmetro, então o tamanho da base, maior vai ser a projeção, que vai ser a altura. Então ele fica mais altinho. Da mesma forma, o contrário, se a base for maior, tem um diâmetro maior, então essa medida da base é maior, a altura vai ser menor para o mesmo volume.
Então, gente, em relação ao mais usado, que é o redondo, nós temos a classificação em relação à sua altura como de projeção baixa, média, alta, super alta ou até cônica, que é exageradamente alta aqui no meio. Isso depende muito do fabricante. Num fabricante, um tamanho pode ser o super alto e pode ser o alto do outro. Essa relação, a gente faz sempre a comparação, ela é variável. Cíntia, sua vez. Como escolhemos os implantes e as características desse implante para cada paciente? Sim, isso é uma coisa que pode variar bastante. Como a Adriana falou, a gente tem uma gama de variáveis sobre cada implante. Então, a gente tem que basear em preceitos básicos. Por exemplo, a largura do tórax. Não adianta você querer colocar um silicone que tem essa base muito larga, se a paciente for muito estreitinha. A projeção, se aquela paciente deseja uma mama mais natural ou mais projetada. E, principalmente, a localização dos mamilos, né? Do nosso complexo areolo-papilar. Porque se ele estiver no lugar certinho, essa paciente pode colocar um implante de silicone sem a retirada de pele. Porém, se ele estiver baixo, a gente tem que fazer a correção da queda mamária. E por último, e o mais importante, a vontade da paciente. A paciente tem que ter vontade de aumentar o volume das mamas. Sem dúvida, porque a função básica do implante é a volumização. Então, eu quero aumentar, pronto, acabou. É uma indicação, né? Aí a gente vai fazer escolha norteada com isso. Helena, conta pra gente, porque é uma dúvida, acho que de consultório de todo mundo. Existe silicone vitalício? Nossa, essa pergunta, né? Tá na boca do lobo. Bom, é um material sintético que você coloca no organismo e ele está sofrendo pressão continuamente. Então, o que eu explico? Que o silicone, esse material, se a gente deixar ele no ambiente, ele tem lá uma vida de quantos? Milhões, né? Mas, uma vez que a gente coloca dentro do organismo, que tem sua pressão, que tem sofrimento de gravidade, tem várias alterações envolvidas, a gente nunca pode falar que esse implante ele vai ser para sempre. Nós não estamos aqui para sempre, então tem que chamar a atenção disso sim. Aí nós vamos explicar até mais para frente, né, Tati? Sim, dessa sequência. Sem dúvida. Não, tem muita coisa, né, pra gente falar. Dri, sua vez. As marcas de silicone são todas iguais ou elas têm alguma distinção entre si? Elas têm distinção, sim. É claro que são todas, as usadas no nosso país, todas passam pela regulamentação da Anvisa. Então, elas são liberadas pela Anvisa para o uso aqui no nosso país. Então, quando a gente tem algum problema com algum implante, o canal primeiro que permitiu que a gente coloque aquele implante na nossa paciente é a Anvisa, que é o nosso órgão regulador. A gente tem uns implantes que a gente fala de última geração, que eles têm um elastômero, o material, o tipo de silicone, eles são melhores, eles são mais coesos. Então, quando a gente tem uma ruptura, ele não vaza, não espalha. Tem a cápsula também, tem o tipo de camada. Então, de uma maneira geral, os mais utilizados aqui no Brasil são todos dessa classe superior. Existem marcas que são mais duvidosas, apesar de também estarem regulamentadas pela Anvisa. Sim. Mas sim, na minha opinião, existe diferença entre fabricantes. De portfólio, né? Isso aí. Cíntia, e quais as indicações técnicas para se colocar implantes de silicone sem se retirar a pele? Isso é muito bacana da gente falar, porque as pessoas às vezes têm a impressão que basta colocar a prótese de silicone e ela vai ter aquela mama linda, redondinha, projetada. Que vai subir, né? Mas isso só é possível quando a paciente não tem um grau de queda importante. Até que um grauzinho levinho, assim, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, a gente consegue corrigir. Porém, a candidata a colocar um implante de silicone sem retirada de pele é uma paciente que deve ter a pele firme e o local do CAP, né, como eu já falei antes, o mamilo na posição tópica, ou seja, ele não está caído. Essa pessoa tendo a pele firme, uma mama pequena porque ela quer aumentar e o mamilo estando numa localização adequada, ela é uma forte candidata a colocar a prótese de silicone e ficar muito feliz com o resultado. Aquela menina novinha, só quer aumentar. Fica muito feliz porque o resultado é praticamente instantâneo. Eu sugiro sempre começar com tamanhos mais delicados, para ir aumentando durante a vida, porque assim, a gente tem a tendência a ficar com silicone para sempre, né?
Então, e sempre começar com volumes mais delicados, né? Helena, então conta pra gente, onde se posicionam as cicatrizes e quais as vias de acesso para uma cirurgia de aumento mamário simples? Só colocar a prótese. Colocar a prótese, né, e não ter que tirar a pele, para mim é a melhor cirurgia que a gente pode oferecer. Sim. Porque você está deixando aquela mama mais bonita e a cicatriz, gente, pequena, né? Que delícia. Você faz uma cirurgia, a cicatriz é a menor possível. Então, na minha rotina atual, a cicatriz naquela área do sulco, que é a inframamária, eu acho ela interessante, é a que a gente faz com maior frequência. Você deixa uma cicatriz que consegue ser pequena, ela fica de tal forma tão natural, tão escondidinha, que dá até para fazer um topless. Mas você tem também a possibilidade de colocar ao redor da areola. Pode ser só a meia luazinha, mas muitas vezes quando eu utilizo a areola como a via de acesso, areolas maiores, que você pode aproveitar e fazer uma certa redução para ficar mais harmonioso todo o conjunto, como a gente já falou muito aqui, né? O cereja do bolo, no caso da mama, a areola bem posicionada, a areola bonita, proporcional. Mas também tem a região axilar. É uma via de acesso que existe, onde se coloca a cicatriz bem escondidinha a nível da axila e por ali se introduz esse implante mamário. Adriana, conta pra gente, como avaliamos e indicamos uma mastopexia com implantes? Bom, a mastopexia com implante, a mastopexia, necessidade de retirada de pele, vem exatamente daquela situação que é o contrário do que a Cíntia colocou agora há pouco. Então, é aquela paciente que está com a flacidez na mama. Então, a gente tem que montar a mama, voltar a mama para sua localização e associar o implante. A necessidade de utilização do implante vai do desejo da paciente de aumentar, basicamente, ou naquela mama, como já foi falado no outro programa, que é muito murchinha, que o tecido é muito fraquinho, muitas vezes a gente pode indicar a associação com o implante para um melhor resultado. Sim, ótimo, excelente. Cíntia, agora fala pra gente, quais são os planos de inclusão? Onde que a prótese vai ficar? Quais são os planos de inclusão que a gente tem para silicone? Existem 3 planos de inclusão, basicamente. O primeiro é o subglandular, ou seja, o implante vai ficar logo abaixo da glândula, acima do músculo peitoral. O segundo é o submuscular. Esse implante vai ficar entre o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor, ou seja, ele fica um pouquinho mais escondido. E o terceiro é o subfacial, que fica ali no meio do caminho. Ele fica embaixo da fáscia, que é uma membrana fininha que recobre o músculo peitoral. E de todos esses, a somatória de todos esses, a gente ainda tem uma variável, que é o que a gente chama de implante num plano dual plane, ou seja, ele é metade dele encoberto pelo músculo e a outra metade dele encoberta pela glândula, ou seja, ele não fica tão coberto assim pelo músculo, mas ele está mais preso do que o implante que está apenas sob a glândula. A maioria dos cirurgiões que fazem em plano que a gente considera submuscular, ele na verdade é um dual plane, né? A gente procura fazer submuscular total, na medida do possível, mas se o músculo, a prótese é muito grande, se o implante é muito grande para a gente fechar esse músculo, sim, a gente deixa ele com uma aberturinha delicada. E fica bonito o resultado. Sim, né? Ótimo, excelente. Bom, eu vou fazer uma consideração aqui agora, porque é uma questão frequente nos consultórios, né, gente? E eu queria trazer para vocês essa discussão sobre a possibilidade e a indicação da gente retirar mamas fisiológicas e substituir por implantes. Isso é uma discussão ampla, é uma discussão de congresso, polêmica. Isso que eu ia falar, né? De congresso. É uma discussão polêmica, mas é possível? Sim, é possível. Todos os cirurgiões fazem? Não. Nem todos os cirurgiões fazem, alguns discordam de você fazer uma retirada de um tecido fisiológico, né, para fazer uma substituição. E dependendo da idade dessa paciente, uma paciente jovem, praticamente que é os seus 20 anos, você fazer essa troca, olha o tanto de vida que ela tem pela frente, que coisas que podem acontecer, você já tirou aquela mama dela. Sem dúvida. Nesse caso, é o que fala que a paciente fica escrava do silicone. Neste caso, ela tinha tecido mamário e já foi substituída. Exatamente. Isso é feito
com o único objetivo de fazer aquela mama extremamente marcada, que é um aspecto mais artificial. A gente vive hoje em dia uma artificialidade de resultado, de corpo feminino, que vai um pouco contra o que a gente gosta e o que a gente imagina. E no afã de fazer esse resultado mais marcado e também não ter a chance de uma pitose, de cair a mama, de ter uma flacidez no futuro, porque é claro que ela não vai cair, porque nós já não tem mama. Deixa uma camadinha bem fininha. Isso é uma técnica empregada por alguns cirurgiões. Eu, particularmente, não compactuo com isso. Eu imagino, quando você vai fazer uma mastopexia com prótese, algumas vezes a gente retira, sim, algum tecido, até para a própria montagem da mama, mas sempre deixando uma material, quantidade... né? Que se em caso de alguma complicação com o implante ou a paciente não quiser mais o implante, a gente tenha tecido para remontar essa mama. É porque a gente, no fim, acaba, se for o caso de um esvaziamento amplo, condenando aquela paciente a viver com o implante o resto da vida. Escrava do implante. Né? E assim, eu dei um nome para essa cirurgia. Eu chamo de mamoplastia redutora de aumento, o que é um contrassenso. É um contrassenso. Né? Então, aqui é bom que a gente também tenha um pensamento entre nós muito congruente. Né? Bom, Cíntia, então eu gostaria que você falasse, você falou dos planos, né? Eu gostaria que você falasse das melhores indicações dos implantes abaixo da glândula, nas mastopexias. De novo, eu vou falar praticamente a mesma coisa que eu falei no começo. O implante subglandular, a paciente, para ter um implante no espaço subglandular, ou seja, atrás da glândula, ela precisa ter uma mama mais firme. Por quê? Porque o implante, bem ou mal, vai fazer ali um peso, né? Pode ser um peso leve, se o implante for pequeno, mas pode ser um peso maior, se o implante for maior. Então, essa paciente, para não ter uma queda precoce da mama, de tal maneira que o implante não acelere o processo de queda da mama, ela tem que ter uma pele firme e ela tem que ter o mamilo e a areola, tudo no lugar certinho, como eu já falei antes. Esse é o principal requisito. Geralmente, o implante subglandular a gente acaba indicando, então, para quem? Para as pacientes mais jovens, né? Porque a paciente mais jovem, ela vai ter uma pele mais firme, ela não amamentou ainda, ela tem muito colágeno. Então, essa paciente, ela é candidata a colocar no espaço subglandular, sim. E também tem a questão da vontade da projeção. A prótese no espaço subglandular, como eu já expliquei para vocês, ela está mais perto do meio externo. Então, ela acaba projetando um pouco mais a mama do que a prótese no espaço submuscular. Excelente observação. Isso aí, verdade. Helena, conta pra gente dessa vez sobre os implantes submusculares nas mastopexias. Quais são as melhores indicações? E como eu sei que você usa muito o plano subfacial, como que é essa indicação do plano também subfacial na sua prática? Ah, legal. Como a Cíntia acabou de falar, a análise do paciente no nosso consultório é fundamental. Então, para eu falar, explicar se a gente vai colocar, aquelas muitas vezes vem com uma perguntinha assim para falar, né? Tem que ser retromuscular, tem que ser atrás do músculo, né? Porque vai durar mais. Então, calma. A análise do corpo, das características, da idade, do tanto de mama que tem ali, aí sim eu vou raciocinar e vou pensar. É uma mama jovem, ainda não amamentou, deseja e tem condições da gente projetar aquele colo, porque é todo desejo também, eu tenho grande chance de colocar no plano subfacial, que está acima do músculo, né? Mas ela emagreceu muito, pele fina, pouco tecido mamário. Nessa grande maioria, eu vou colocar atrás do músculo. Né? Tirando, lógico, também as reconstruções de mama, que não é o tema. Claro. Excelente. Dri, agora conta pra gente. O músculo peitoral segura qualquer tipo de implante? Porque é muito famoso isso é uma lenda urbana, assim. Mito ou verdade? Na verdade é o seguinte, eu, um pouco diferente das meninas, atualmente eu coloco praticamente toda submuscular, independente de ser jovem, de ser pele boa ou pele ruim. Mas o que eu vejo é que se você tem um músculo mais fino, se aquele implante ele está grande demais para o seu músculo, o músculo pode não aguentar.
E pode sim ter a pitose do implante, ou a pitose é o implante cair, ele deslocar, mesmo com o implante submuscular. Pode também acontecer do músculo romper e aquele implante sair do espaço submuscular e passar para o subglandular com o passar do tempo. Isso pode acontecer? Pode. Então, nada é para sempre. Quando a gente fala de cirurgia, quando a gente fala de cirurgia plástica, não tem essa. O músculo, sim, ele ajuda a segurar o implante no lugar, mas não, isso não é para todas e não é sempre. Cíntia, fala pra gente. O paciente chega no seu consultório e te pede, é um desejo dela. Doutora, eu quero uma apresentação mais natural dos implantes. O que a gente deve levar em consideração no paciente com esse desejo? Olha, lá vou eu de novo para a mesma situação. Um implante mais natural significa que ele não deve ser muito marcado aqui em cima, porque a mama natural não é. A mama natural, ela sofre um processo de báscula ao longo da vida. A mama, ela tem mais volume na parte inferior do que na parte superior. Então, se o paciente deseja uma mama natural, a gente tem que mimetizar o que é fisiológico, o que é natural, né? Então, não pode ser aquele implante muito marcado aqui em cima, portanto, não pode ser um implante muito grande, não pode ser um implante com uma projeção exagerada e, como eu já falei, seguindo todos os parâmetros em relação à largura do tórax, à base da mama, para que a gente coloque uma prótese como se tivesse feito sob medida para aquela paciente. De tal maneira que quem olhar não vai perceber que tem prótese. Vai perceber, se for alguma pessoa da intimidade dessa pessoa, que a mama está um pouquinho maior, que a mama de repente está fazendo um volume um pouquinho maior, mas não vai perceber que tem um implante ali. Esse é um resultado natural de implante. Mais delicados, né? Mais delicado. Isso aí. Helena, e ao contrário, né? O paciente já chega com esse desejo. Quero um colo marcado. Qual é o seu posicionamento? Quais são os critérios que o paciente tem critério de seleção do paciente para a gente encaixar ele nessa indicação? De novo, como a Cíntia falou, olha a característica, a análise, a anatomia, que a gente está trabalhando com anatomia, né? E não adianta desejar um colo alto e marcado, muitas vezes essa distância, gente, desse ossinho, até onde a base da mama está começando no tórax, é baixa. Então, por mais que ela deseje, eu não vou conseguir ter esse implante aqui, porque a mama dela... é enorme, né? Ou vai virar uma mastopexia, mas não tem nem pele para tirar. Então, calma, não consigo fazer mágica, né? E muitas vezes você não pode brincar, então vai aumentando o tamanho. Não, vai ficar uma coisa desproporcional, não vai ficar harmonioso, não vai ficar bonito. Então não pode falar que você vai conseguir. Mas na grande maioria, gente, isso é rotina, né? Consultório, a grande maioria, pelo menos com a gente aqui no Brasil, a gente tem uma felicidade dos corpos femininos no Brasil nos ajudarem também, a gente consegue excelentes resultados. Sim. Né? E assim, a paciente essencialmente tem que ser mais magra, né? Mais magra. Tem que ter um colo vazio. Né? Então, acho que a projeção do colo passa exatamente por isso. Tem que ser vazio, para ter o destaque, a rusticidade, as transições mais abruptas. Para você ver exatamente o degrau, o redondinho, a gente tem que ter menos cobertura. Quando você tem um colo que tem a cobertura maior, né? ela vai disfarçar o relevo da prótese, então não vai ficar tão marcado. Paciente com um biotipo como o meu não vai conseguir um colo marcado, ao passo que uma paciente do biotipo da Tati mais magrinha vai conseguir o colo mais marcado. Destacando que eles sexualizam também, né? O paciente fica muito redondo, muito aparente, né? Então... Mas a paciente, quando pede isso, ela pede que ela fala, eu quero que eu gosto, né? E aí, desejo. Se o corpo dela permite, isso vai aparecer. A gente tem que lembrar que, apesar da gente estar falando aqui de uma especialidade médica, né, uma coisa tecnicamente comprovada, uma formação extremamente extensa, a cirurgia plástica também obedece aos critérios da moda. Por incrível que pareça, existe moda de corpo. Então, isso é uma coisa recente, essa questão dos colos muito marcados, né? Tanto que é isso, na minha opinião, uma das coisas que motivou aquela história da mamoplastia redutora de aumento. A paciente quer tirar a mama porque, na verdade, o que ela quer é aquele colo super marcado em cima.
Isso é uma questão de tendência. Nós estamos no século onde existe essa tendência, mas ainda existem as pacientes que querem os resultados mais naturais. Mais naturais. Eu acho, e tenho visto isso, Tem que tido caminho. essa está mudando de novo. Eu acho que está voltando. Houve um exagero que saturou o imaginário de todo mundo e está voltando um pouco para a tendência. Adriana, eu acho que tem voltado bem essa busca pela naturalidade. Cada dia mais no consultório, eu escuto isso com muita frequência. Mas você lembra de um trabalho que você falou, que foi feito em Nova York? Você Sim, falou da mama bonita. Que não foi volume que ganhou da mama mais bela, foi a naturalidade. Os volumes estão colhendo com o tempo, né? A proporção, né? E as areolas centradas. Outra coisa que a Cíntia falou, falando da nossa especialidade, que eu acho legal falar, que na medicina estética, na cirurgia plástica estética, a gente tem a indicação, mas a indicação passa primeiro pela vontade da paciente. Pela vontade do paciente. Ninguém é obrigado a colocar um implante de silicone ou se submeter a qualquer outra cirurgia plástica estética. Você pode não ter mama nenhuma e ser bem feliz com isso, e ser linda, maravilhosa, e tá tudo certo. Então, a indicação da cirurgia plástica, muito diferente das outras especialidades, começa com o desejo da paciente. E aí ela procura o cirurgião plástico e nós vamos discutir qual que é, se nós vamos conseguir, por exemplo, o colo marcado, o colo menos marcado, e quais são as táticas que a gente pode alinhar expectativas. Alinhando as expectativas. E as possibilidades. Cíntia, conta pra gente. Os implantes de silicone deixam as mamas mais firmes? Deixam. Não adianta falar que não deixa, né? Como vocês estão vendo aqui, isso aqui não é 100% firme, mas com certeza é mais firme do que uma mama, do que o tecido mamário. Né? Tirando as meninas muito jovenzinhas, com a mama muito densa, a maior parte das mulheres, né, as mulheres adultas, elas têm uma mama mais flácida do que uma prótese de silicone. Então, sim, ele deixa mais firme, sim. Isso aí. Destacando, né, a gente tem alguma para quem for o desejo de, não, eu quero restaurar o volume de um tecido fisiológico mais macio. Tem agora, hoje, né, a gente tem manufaturas de implantes soft, super macio, molinhos, assim, o paciente, esse aqui é mole. Mas é o desejo de alguns pacientes também, né? Adriana, sua vez. O silicone junta a mama? Deixam elas mais próximas? Não. Quando a gente está fazendo a cirurgia de colocação primária, que a gente chama, quando a paciente não tem flacidez, como foi descrito pela Cíntia, a gente vai só colocar um implante, a gente não tem muita condição de mudar a localização desse implante, porque ele vai ter relação com a posição da sua areola. Então, você imagina que aqui está a areola. Se a gente coloca o implante mais alto, ela vai parecer que a areola está caída. Da mesma forma, quem tem a areola mais lateralizada, se eu coloco o implante muito junto, querendo juntar aqui no meio para fazer a clivagem do decote mais legal, ela vai ficar com a areola mais lateralizada ainda. Da mesma forma que se a gente tem um pouquinho de flacidez, a gente pode descer um pouquinho o implante, mas sabendo que se a gente desce demais, aquela areola vai ficar muito voltada para cima. Então, a colocação do implante, ela obedece à sua anatomia, basicamente. A gente tem um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de possibilidade de adequação, mas não é tão grande. Então, a mama mais lateralizada continua mais lateralizada, a mama que é de implantação baixa vai continuar de implantação baixa. Isso a gente não consegue... Milagre, né? E é um detalhe que é importante saber, porque muitas vezes quem vem colocar só um implante e já tem uma mama assimétrica com uma areola diferente de altura, você não vai conseguir, a gente não vai mexer na areola. A gente pode até colocar uma levemente um pouquinho para cima, levemente um pouquinho para baixo para adequar o decote, mas não, a gente não vai conseguir alinhar a areola. Eu costumo até explicar para o paciente que como não tem pele sobrando e não tem corte, não vai mexer na forma da mama, o contrário a gente poderia melhorar sim, porque aí a gente posiciona a areola,
movimenta essa mama, né? se cortasse para essa região central. Então, talvez aí, né, que quando não é a o gente vai caso. fazer a mastopexia, aí nós vamos montar a mama e colocar a mama no seu lugar. Mais Aí é centrada, outra né? história. E, eventualmente, nós estamos falando de quando a gente não vai tirar a corrigir pele. assimetrias, né? Com a máscara. Agora, deixa eu fazer só um adendo. Gente, vocês estão vendo isso daqui? Olha se dá para mostrar essa bolotinha aqui no meio da prótese de silicone. Ela foi feita para a gente deixar... essa bolinha é o que vai ficar exatamente embaixo da areola. Por quê? Porque aí você vai ter distâncias equidistantes da areola em toda a prótese. Então, é o que a Adriana falou, né, Adriana? Você não pode deslocar, você tem que obedecer a posição da areola no meio da prótese, né? Essa bolinha é feita para isso. A gente sente com o dedo, orientar, né? A gente sente com o dedo lá dentro, vê se a areola está aqui em cima e aí sim a prótese está bem posicionada. Gente, vou trazer aqui agora para a nossa conversa alguns termos, algumas nomenclaturas que eu acho importante a gente compartilhar com os nossos pacientes, porque compõem muitos questionamentos, né? Então, assim, são alguns termos, por vezes técnicos, mas eles estão aqui, no meio dos nossos pacientes, né? Eles entram nas nossas consultas, doutora, eu quero isso, né? Então, isso é possível, não é? Eu vou começar falando. Muitos dos questionamentos, né, dos pacientes, eles vêm pedindo, doutora, você faz o sutiã interno? Né? Essa é uma pergunta. Então, eu vou explicar aqui o que é o sutiã interno. O sutiã interno é um tempo cirúrgico. Ele é o nosso tempo cirúrgico é uma parte da cirurgia que a gente faz, já corriqueiramente. O que acontece? Que hoje ele recebeu um nome separado, só para ele, desse tempo cirúrgico. E o que ele consiste? Ele consiste na estabilização da voltinha da mama, que a gente chama de sulco mamário. Então, nós fazemos suturas com alguns fios específicos para estabilizar. E qual que é o objetivo desse sutiã interno? Né? Qual que é o objetivo? É a gente minimizar a cicatriz subir e a mama descer. Então, a gente estabilizando a cicatriz, a gente contém um pouquinho a queda do implante, né? Então, isso é muito importante a gente fazer como um tempo cirúrgico individualizado, que a gente fazia há muitos anos, né? Mas hoje ele tem esse nome charmoso. Helena, conta pra gente o que é alça lateral, que também é outro nome famosinho, né? Alça lateral, né? Então, como a Adriana acabou de falar, eu também quando faço quando faço a cirurgia de colocar o implante mamário debaixo do músculo retromuscular, a gente tem essa tendência de criar esse espaço lateral para segurar esse implante bonitinho na lateral, ele ficar redondinho no local, e ali a gente tem parte muscular. Então, essa alça lateral nada mais é do que a parte muscular que a gente vai fazer o fechamento total ali do implante. É outro recurso de estabilização. Dri, aproveita que você está aí já empolgada. Animada. Fala pra gente sobre a cicatriz na masto, mas dá um destaque para outra nomenclatura que é o short scar. O tamanho da cicatriz, ele não pode ser limitante da forma da sua mama. Não adianta nada uma cicatriz pequena numa mama mal montada. Então, é melhor a cicatriz do tamanho condizente e necessário para a sua cirurgia. Porque verdade seja dita, cirurgião plástico nenhum gosta de cicatriz. Porém, a nossa prioridade sempre é a forma. Né? A gente tem que dar a prioridade de que adianta ter uma cicatriz pequenininha e uma mama feia, uma mama caída, né? Então, a nossa prioridade é a forma. Isso não pode ser norteado como um desejo primário do paciente. Tipo assim, não pode. O paciente tem uma mama... Eu também quero. Uma pitose que ela tem um componente de sobra de pele muito grande, eu só vim aqui porque você faz short scar. Assim, olha, essa aula eu ainda não frequentei, entendeu? Porque assim, de conseguir fazer um milagre de um grande excedente de pele numa cicatriz baseada num desejo, né? Então, assim, o diagnóstico sempre precede o tratamento, né? Cíntia, conta pra gente, como se dá a queda da mama em caso de implantes incluídos em plano subglandular? A queda da mama no implante subglandular, ela vai junto. Cai tudo junto. Cai a mama, cai o implante, há aquele descenso total do componente completo, né? Que é a mama com o implante. Então, diferentemente da prótese submuscular, que você vai perguntar daqui a pouco, a queda da mama, ela vai em conjunto, em bloco. Cai tudo junto, a mama e a prótese. E por isso, as próteses também têm que ser
mais delicadas, que aí caem mais. Quanto mais pesada, Maior a queda. mais rápida, né? Mais rápida é a Maior queda. a Helena, queda, então né? conta pra gente, no caso das mamas submusculares, as implantes submusculares, como se dá a ptose? Então, a gente vê com frequência, a pessoa às vezes ainda vê, pode notar que tem um implante ali, porque o colo continua marcadinho, mas existe um descenso do tecido mamário. Então, como já foi colocado aqui, nada é seguro para sempre, mas muitas vezes aquele implante que já foi colocado na região atrás do músculo, você tem ele ali naquele local, mas o envelhecimento, a gravidade, a evolução de vida da pessoa, a mama vem e desce por cima. Então a mama não está bonita, tem um implante ali dentro, mas a mama está caída por cima daquele implante. É porque o implante submuscular, ele praticamente não cai, né? Porque ele está ali presinho. Em alguns casos, como a Adriana já explicou, né? Mas a mama cai, gente. A mama vai cair em 100% das pessoas. Eu queria só fazer um detalhe, assim, que normalmente, ou alguns casos, quando a prótese subglandular, ela pode até cair, a gente fica sem o colo, mas algumas vezes ela cai de uma maneira mais graciosa. A prótese, quando ela é submuscular e a mama cai por cima, costuma fazer um aspecto mais feio, menos estético do que a da quando cai subglandular. tudo, As né? pessoas chamam de dupla bolha, não é? Aí eu gostaria que vocês falassem, então, sobre dupla bolha. Começa falando sobre Começa dupla bolha. assim, eu sempre falo, gente, o paciente sentou na minha frente, a indicação é de mastopexia com prótese ou uma mama mais flácida, precisando de uma prótese submuscular. Eu sempre falo, eu vou te mostrar o que acontece, eu até desenho. Fala, a prótese não desce, mas a mama desce. Então, 100% das pacientes que têm prótese submuscular, elas vão ter no futuro, que pode ser um futuro próximo ou distante, isso depende da velocidade de queda da mama de cada uma, elas todas vão ter um efeito que chama dupla bolha, ou seja, a prótese bem posicionada, alta, e a mama caída, que não dá uma aparência bonita, não. A aparência mais harmônica é o conjunto descer Caindo junto. Isso mesmo. E aí, sim, é importante destacar que a apresentação do implante submuscular, ele é naturalmente mais alto, porque a gente tem uma capa de músculo aqui. Então, e se for paciente atleta, que já treina, ele vai ser mais alto ainda, né? Então, ele já vai ter esse componente. Então, no descenso, aqui ele tem aquele waterfall, né? Que ele vai ter que escorrega o tecido mamário, né? Adriana, comenta pra gente sobre a prótese de recuperação rápida. Então, em 2002, um cirurgião americano, Tebbett, fez um compilado de técnicas e táticas para fazer menos agressão e, com isso, fazer um pós-operatório mais tranquilo. O que a gente vê é que isso tem sido usado de uma maneira mais comercial, boa palavra, e a paciente entra para a cirurgia imaginando que em 24 horas ela vai estar praticando a sua atividade física. Eu não vou entrar em detalhes quais são as técnicas, muitas dessas a gente já utiliza comumente nas nossas cirurgias. O que eu vou falar, o meu recado para vocês é, se você está pensando em se submeter a uma cirurgia, tire um tempo para você, para o seu corpo recuperar. Existe o trauma, a reação inflamatória do corpo, que é resposta ao trauma cirúrgico. A gente precisa desse momento para recuperar. Algumas pacientes um pouco mais, algumas um pouco menos. Mas um implante mamário, uma semana de prazo mínimo, eu acho que é ótimo. Você vai conseguir fazer algumas coisas, mas eu nunca vou dizer que você vai estar com a vida normal, recuperação plena. Eu considero isso, como a Tati falou, um tanto comercial. Sim. Tenha o seu tempo, você merece. Sem dúvida, né? Cíntia, conta pra gente, o que é rippling mamário? O que é isso? O rippling pode acontecer em qualquer paciente, principalmente naquelas que têm a prótese no espaço subglandular. Então, observe aqui essa prótese. Essa prótese, ela é maleável, ela não é um tijolo duro. Então, ela tem naturalmente esses relevos, né? Essas reentrâncias. Né? À medida que a gente vai tocando nela, ela vai formando novas reentrâncias. Esse relevo, essa ondulação da prótese,
quando ela está muito próxima da pele, um tecido mamário fininho, uma paciente com a pele bem fininha, ou que emagreceu, que perdeu peso, isso pode ficar aparecendo através da pele, ou seja, a paciente percebe essa ondulação no decote dela, na mama dela. E isso não é errado, não é certo, não é nada. Isso é apenas a manifestação da cobertura da prótese que está sendo visualizada por causa de uma pele fina. Agora, como que a gente conserta? Muitas vezes as pacientes chegam preocupadas, mas isso tem conserto? Tem. É só a gente passar a prótese para o espaço submuscular, porque aí nós vamos ter uma cobertura muscular a mais e, portanto, nós não vamos ficar vendo mais o rippling. Outra opção que a gente tem, que a gente pode associar, é também colocar uma prótese mais preenchida, uma prótese mais firme, que tenha menos ondulação do que a maioria das próteses. Mas o tratamento mais eficiente é mesmo esconder mais essa prótese, colocar ela atrás do músculo. Até um enxertinho de gordura também, vai bem, né, Tati? Vai delícia. bem. Mas na grande maioria, que eu acabei de, até interromper e falei da paciente emagrecida, colocou o silicone, resultado da mama feliz, era aquilo que ela queria, o volume que ela queria, o colo desejado, aí vem 1 ano, 2 anos, tem um emagrecimento importante, já era uma pessoa magra, e aí vem com essa queixa, olha, eu estou vendo no decote, né? Isso é doença, não é doença, e a sensação não tátil, é dobra, né? Não é dobra. E não é defeito. E não é defeito, às vezes o implante tem até pouco tempo, como eu falei, 2 anos, e se vê através da pele. Então, uma tática importante, adequada, trocar a posição, né, a localização do Helena implante. falou bem dessa questão do emagrecimento, mas, gente, temos que lembrar do envelhecimento. Todo mundo vai tendo um afinamento da pele, vai tendo um afinamento do tecido mamário, a substituição por gordura, como a gente já mencionou. Isso tudo vai tornando o implante mais evidente através da pele. Sim, né? Então, só para concluir, aí essa pessoa que emagreceu, que eu queria falar, não tem a gordurinha para doar. Aí é difícil. Aí fica difícil, por isso que eu falei, né? Chamei a atenção do adequado atrás do músculo. Adriana, essa pergunta é para você. Doutora, meu implante capsulou. E agora? O que eu devo fazer? Eu posso seguir com implantes? Bom, primeiro, fazer uma observação. Todo mundo fala o implante encapsulou. Na verdade, gente, todo implante é, em última instância, encapsulado. Na verdade, o corpo faz uma cápsula fibrosa separando o contato do implante, que é um material extracorpóreo, do nosso interior. Então, todo implante é encapsulado. Quando a paciente chega falando que o implante encapsulou, na verdade, o que está acontecendo é uma contratura dessa cápsula. E o que é essa contratura? Por algum motivo ou diversos motivos, essa cápsula começa a ficar reativa ao implante, como se ela não estivesse gostando daquele implante. Então, ela começa a ficar mais espessa e começa a se retrair, podendo até deformar esse implante. Então, aquela mama fica mais apertada, fica mais dura. Existem graus para essa contratura capsular. Nos graus iniciais, muitas vezes a gente faz uma observação, toma até um remedinho que modula um pouco essa resposta imunológica. E em casos mais graves, aquela paciente está dolorosa, com a mama bastante deformada, a gente faz outra cirurgia. A gente entra, retira aquela cápsula e pode sim voltar e substituir por outro implante. Muitas vezes não tem outra contratura capsular. Só aproveitando esse adendo dessa reação da cápsula fibrosa, a gente tem uma outra situação que é a formação do seroma. Seroma é um líquido que forma ao redor do implante de silicone. Esse seroma ele pode formar em qualquer cirurgia, não é mesmo, meninas? E é como, eu sempre faço uma analogia com aquele ralado, aquela aguinha que solta. Quer dizer, o nosso corpo, ele manda líquido, ele chora para todo lugar, um sorinho, uma salmourazinha, para todo lugar que está operado, e não é diferente no implante. Se esse volume é muito grande, algumas vezes a gente precisa fazer a punção, esvaziamento por punção, pode ser só isso e resolver. Outras vezes pode ser necessário uma nova cirurgia e, em última instância, até a retirada daquela cápsula ao redor do implante com o implante. Helena, vou emendar com você. Em caso de ruptura dos implantes, qual que é o nosso manejo? A necessidade de trocar esse implante, se você fez um exame eventualmente de rotina, apareceu rompido,
É urgente trocar isso? Como que é? Conta para as meninas. Então, isso dá uma ansiedade na paciente e imagina que ela tem que sair correndo e operar anteontem. Calma, né? E muitas vezes, gente, a correta descrição naquele exame de imagem, de preferência, às vezes a gente até pede uma ressonância para confirmar, para acalmar aquela situação. Então, você vê que tem tempo, né? Fez às vezes só um ultrassom ou fez uma mamografia, ultrassom que questionam que pode ter uma ruptura, a ressonância também pode questionar, que é o correto, né? Tem algumas imagens características, a gente vai programar e deve sim fazer a troca do implante. Você não vai ficar nem sair correndo, mas também você não vai largar para lá e fazer uma viagem. E negligenciar, e só ano que vem, não, vamos programar, né, e trocar. Isso aí. E tem que lembrar que a cápsula, né, Helena? Está protegendo, como já foi falado. Não espalha. Isso aqui, uma vez rompido, você tem a cápsula orgânica, que é o que o organismo cria, que é a nossa cicatriz. Uma cicatriz. Né? Que a gente abre, identifica aquilo, às vezes, na grande maioria, confirmando que os exames hoje são muito precisos, e não tem aquele silicone espalhado pelo corpo afora. E a gente vai lavar a região. Fica uma ruptura intracapsular. Porque a ruptura não causa dor sempre física. silenciosa, é descoberta nos exames. Exatamente. E o exame mais confiável, mas mesmo assim também é só interrogação, é a ressonância. Então a gente tem que sempre pedir a ressonância para confirmação da ruptura. E não é urgência. Não é urgência. Eu já vi post de influencer falando que teve que operar de urgência porque estava com implante roto. Isso é porque isso é querer quer mudar a prótese. Não, né? e também que é o Ibope, né, gente? A rede social vive de Ibope. E temos que lembrar, né, que o gel do silicone, ele é coeso. É um gel né? A gente pode exemplificar que é como se fosse cortar uma gelatina. Ele não espalha, ele fica ali vazando, mas ele é coeso, né? Ele não espalha, ele fica localizado ali dentro daquela cápsula biológica. Então, assim, não vai cair silicone pelo corpo, não vai ter nenhuma doença, né, por causa disso. É realmente programar a cirurgia. Programar eletivo, tranquilo. E só lembrando, como a Helena bem falou, de não enrolar muito, não procrastinar muito essa situação, porque o silicone de preenchimento ele é diferente um pouco em estrutura do silicone desse invólucro do implante. Então, ele não é feito para ficar em contato muito tempo com a nossa cápsula fibrosa. E aí a ruptura que pode irritar, fica extracapsular. Né? Fica irritar, e aí a gente deve programar assim, né? Na conveniência. Com essa condição. Exatamente, né? Exatamente. Isso boa, aí. Boa. Ô, Cíntia, conta pra gente, na presença de infecção relacionada a implantes, o que a gente faz? Tira. Não tem como você manter uma prótese de silicone na vigência de uma infecção, não tem como. Quando você tem um tecido biológico, 100% biológico, o paciente operou a mama, infelizmente cursou com uma infecção, você pode tratar com antibiótico e muito provavelmente essa infecção vai reduzir sem nenhuma abordagem cirúrgica. 90% dos casos. Agora, porém, quando você tem um implante, né, um material que não é biológico dentro de você e tem uma infecção, você não responde bem ao tratamento, você não responde bem ao antibiótico, o implante ele fica ali provocando uma reação inflamatória muito grande, que junta com essa contaminação geralmente bacteriana, e isso pode vir a ser um grande problema para o paciente. Então, assim, implante infeccionado é igual a implante retirado. O que deve ser feito, apesar das pacientes sofrerem muito quando isso precisa ser feito, é retirar, tratar, esperar um tempo para ter certeza que está tudo bem e é assim que se coloca um outro implante. Não dá para aproveitar o mesmo, não. Nem esterilizar, nem nada. Tem que colocar um novo implante numa paciente totalmente saudável. Caso contrário, isso pode gerar algum problema mais sério. Eu gostaria só de destacar, por quê? O implante de silicone é um implante como qualquer outro, como implante de quadril, como implante de joelho. É um material submetido a uma intervenção cirúrgica. Por algum motivo, houve essa infecção. Então, é a mesma conduta para todos os implantes médicos. Então, isso é importante. E a cirurgia plástica, ela não é diferente disso, né? Porque, às vezes, a plástica tem isso, né? Não, na verdade, nós lidamos com uma situação diferente das outras que a gente pode retirar o implante.
Quem põe uma prótese, às vezes, cardíaca, você não pode retirar. Isso você mesmo. vai tratar a infecção e é uma infecção de difícil trato. E é um outro olhar, né? É um outro olhar. Como nós estamos tratando de pessoas saudáveis, a gente não pode expor A gente ao pode tratamento. arriscar. Então, minha conduta é sempre essa. É retirar, fazer o tratamento e esperar alguns meses para colocar outro. Isso aí. Dri, aproveita que você está no embalo. Dri, fala pra gente sobre síndrome ásia e silicone. Ásia, gente, é a sigla de um termo em inglês que significa síndrome autoimune induzida por adjuvante. Então, adjuvante sendo tudo aquilo alheio ao nosso corpo. Então, por exemplo, o esmalte pode ter medicação injetável, todo tipo de implante corporal colocado, inclusive o nosso silicone. Esse corpo estranho, esse material alheio ao nosso corpo, ele estimula o sistema imunológico e aí a gente desenvolve a doença autoimune. Somente naquelas pacientes que já têm uma tendência ou que já têm a doença e pode sofrer uma agutização, uma piora do quadro por conta do silicone. Isso é, felizmente, extremamente raro. E, infelizmente, não existe um exame para fazer, para diagnosticar se você tem ou não tem. Se a gente está com a paciente com um quadro inespecífico que é compatível com uma doença autoimune, entre todas, doença autoimune é aquelas tipo lúpus, artrite reumatoide, aquele grupo de doenças que o nosso corpo entra em combate com ele mesmo. Por isso é autoimune, é autoinduzido, é auto da gente. A nossa conduta é sempre encaminhar para o reumatologista. Ele vai fazer o diagnóstico através dos sinais maiores, sinais menores, associado a alguns exames, que vai induzir ao diagnóstico da presença dessa doença autoimune. Algumas vezes pode, infelizmente, ser necessária a retirada do implante para o controle dessa doença. Mas, de novo, e principalmente, é extremamente raro. Eu, pessoalmente, nos meus 30 anos, eu nunca tive paciente nenhuma com essa síndrome. Vocês já tiveram? Não. Nem com nenhuma. Já operei até paciente portador de doença autoimune, liberado pelo reumatologista para implantação do implante e correu tudo normal, já tem mais de 15 anos de evolução sem problemas. Não, pois é, muito seguro, né? Eu vou emendar com essa observação aqui, porque é uma questão também que a gente vê nos nossos consultórios, se prótese dá câncer, né? Então entra nesse padrão, muito do paciente, mas a gente está lembrando que a gente tem produtos extremamente estáveis e seguros. Então, com relação ao câncer relacionado à prótese de mama, houve alguns eventos, principalmente alguns casos no mundo, no último censo, eu tinha visto, tinha 600 e poucos casos, com baixíssima incidência, um N muito pequenininho, de óbitos relacionados a um tipo específico de linfoma, né? Então, ainda assim, a gente foi acalmado, né? Tanto a síndrome ásia quanto o BALCL, a gente foi acalmado pelas nossas agências reguladoras, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, sobre a estabilidade dos implantes que a gente pode seguir na nossa prática. Por quê? Esses eventos, eles ocorriam em muito baixíssimos casos, né? Isso é muito importante a gente considerar. E também muito regional, isso também foi descrito assim, principalmente na Oceania, depois na Europa, e aqui no Brasil, felizmente, é mais baixa ainda a incidência. Sim, e aí foi, no passado, 2018, 2019, relacionado a alguma superfície de elastômero determinada de umas marcas específicas de implantes retiradas do mercado, né? Então, a gente já teve esse padrão de segurança, que foi a exclusão das incidências maiores. É porque, na verdade, o implante de silicone, como a gente já discutiu aqui, que não é uma necessidade, é um querer, é um desejo, ele é extremamente estudado, porque a gente tem que trabalhar com um grau de segurança grande, já que é muito alto. Então, o implante de silicone, ele é estudado desde a sua invenção e ele é largamente utilizado. Então, tudo que aparece sobre ele, e tudo é muito sensacional, é tudo muito bacana, mas vocês não se enganem, ele é extremamente estudado e regulamentado.
Eu acho muito importante a gente frisar que o silicone não dá câncer de mama, né? É muito importante a gente frisar. O câncer de mama não tem absolutamente nada e a na ver com reconstrução, isso que eu ia a falar, gente usa em mais usado, de 90% das técnicas. Hoje a técnica primordial, imediata, é incluir, colocar um implante. Então, como que um implante de silicone pode dar câncer se ele é utilizado para as pessoas que têm câncer? Então, o implante de silicone não dá câncer de mama. Pode dar, sim, um linfoma, que chama linfoma de células gigantes, que é como a Tati explicou, extremamente raro e muito relacionado a um determinado tipo de prótese, ok? Então, isso aí, acho que tem que ficar bem claro, não precisam ter medo, né? Às vezes a paciente aparece um nódulozinho, mas eu tenho algum silicone. seroma, um líquidozinho periprótese. A gente manda examinar, tudo é norteado por uma propedêutica super adequada. É evidente que todos os cirurgiões titulares ou especialistas da sociedade que compõem, né, um time, né, de médicos treinados para isso, eles vão saber nortear isso. Isso, né? Isso é importante. Mas é para acalmar, né? E a doença acalmar de o coração de quem tem prótese, não dá câncer de mama, né? E a doença de silicone? A doença de silicone já é uma doença que foi... começou a ser mencionada pelas pacientes. Essa nomenclatura quem deu, na verdade, foram as pacientes. O CRM não reconhece essa doença. É como se ela tivesse sido um conjunto, como se ela fosse um conjunto de sintomas inespecíficos. E aí entra de tudo, gente. Queda de cabelo, dor articular, intestino preso. E relacionam isso à presença do silicone. Isso ainda não é tecnicamente comprovado, o CRM não reconhece isso como uma doença. São eventos que a gente considera que são eventos ocasionais, né? Podem acontecer numa pessoa que tem silicone, mas também podem acontecer numa pessoa que não tem. Tem um exame também que não faz existe um determinar. exame, uma propedêutica, onde a gente pode afirmar que o silicone é o causador de determinado sintoma, dessa gama de sintomas que a gente está falando. Então, não é uma doença, não tem CID, não é uma doença reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E outra questão é que a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia se posicionou, né? Mantendo o perfil de segurança. Isso é muito importante, porque foi vertical a colocação. E em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim. Né? Isso dá muito subsídio para a gente ter segurança, né, na nossa prática. Bom, Helena, conta pra gente. E a dor nessa cirurgia? Tem alguma diferença se a gente coloca embaixo do músculo, embaixo da glândula? Qual que é o manejo disso? Dor, gente, é uma coisa muito individual, né? Sim. Mas na grande maioria das cirurgias, principalmente nas cirurgias que os implantes não são grandes, que está acima do músculo, eu não acho que é uma cirurgia dolorosa, é o que eu vejo na minha rotina, até pela prescrição que a gente faz. Realmente, quando se coloca atrás do músculo, com todos esses cuidados que nós descrevemos aqui, pode sim aí ser uma cirurgia mais dolorosa. Se o volume for maior, a distensão é maior e essa distensão muscular causa dor. Então, geralmente as queixas podem acontecer e é variável, mas quando se coloca atrás do músculo. Não quer dizer que é lei, né? Sim. Isso aí depende, igual você falou, muito do perfil álgico do paciente, né? Às vezes o músculo também é muito espesso, muito o forte, atleta, isso que eu queria né, falar. esse Um atleta, então assim, ele distende muito mais, o tamanho de implante muito grande, então ele vai fazer... essa distensão, ela é dolorosa. Essa sensibilidade fica mais... Adriana quer comentar. Quero só porque, seja como for, não... Tem medicamento. Sente muita dor ou menos dor, e tem os medicamentos que ajudam demais, mas principalmente a dor melhora com o passar do tempo. Sem dúvida. E é rápido. Então, no primeiro dia está doendo, no segundo dia a dor já melhorou um pouquinho, mas você já está cansado de sentir dor. Pode ter aquela sensação de que está doendo mais e no terceiro dia começa a melhorar e como um passe de mágica existe vida. Pós o silicone e a paciente chega lá no consultório rindo. Vira outra coisa. Geralmente virou a primeira semana, não estou nem tomando remédio. Eu já tive paciente que não tomou hora nenhuma. O perfil álgico, como vocês falam, é muito variável. Aliás, gente, isso serve para todas as cirurgias. Todas as cirurgias, não só as plásticas, mas as plásticas, como é a nossa especialidade, eu sempre converso com as pacientes.
o dia de hoje tem que ser melhor que o anterior. Eu Seja faço no também. quesito Igualzinho. de bem-estar, de dor. Se tiver acontecendo o contrário, se o dia seguinte estiver pior do que o anterior, Aí tá pode alguma me coisa Aí tá errada. errado. Aí vamos olhar porque tem alguma coisa errada. Porque é assim, em toda cirurgia, em todo tratamento médico, né, gente? Na verdade, Tem que o melhorar. paciente tem que estar melhorando dia após dia, né? Tem que ser evolutivo, né? Adriana, fala pra gente. A mamografia pode ser feita normalmente quando se tem implantes? Pode. É uma dúvida, né? É claro, pode e deve. A gente sempre pede a mamografia, a gente pede a pré, como já falou, nós vamos falar aqui de novo, e no pós também a gente pede. Eu espero 1 ano para continuar fazendo, mas a sua rotina de exames periódicos da mama tem que continuar a mesma. Sem dúvida. Aqui tá, eu tinha separado para eu comentar sobre a regularidade na realização de exames de propedêutica de mama. Isso é muito importante. A gente já discutiu, né? Vocês acompanharam os nossos outros programas que a gente fala sobre isso. A gente fala sobre a realização de exames antes e depois da cirurgia, ok. Mas, em relação aos implantes, então cada médico tem uma conduta nesse sentido. O que monitorar? A gente vai estar monitorando 2 agentes. A gente vai estar monitorando a mama e, eventualmente, monitorando os implantes. Então, eu sou muito nova, eu não tenho idade para fazer mamografia, ok. Mas, de tempos em tempos, a gente recomenda uma realização de um ultrassom. Porque a gente pode ter, nesse meio tempo, até a paciente poder ser apta a realizar esses exames de imagem, a gente pode ter alguns achados de ruptura, né? De ruptura e, eventualmente, eu recentemente operei um caso que a paciente foi fazer, ela teve uma crise de cólica renal, foi no pronto-socorro e, como um achado, ela voltou com a tomografia assim, ó, vamos operar. Minha prótese de 8 anos já estava rompida. Então, eu, de rotina, peço um ultrassom com 6 meses pós-operatório de implante. Para a gente ter só uma prova. Um exame que está todo controle, que inicialmente estava tudo certo. Para monitorar o implante. O né? implante, exatamente. Isso aí, para monitorar o implante. Cíntia, sobre a troca dos implantes relacionados ao tempo de inclusão. Precisa trocar a cada 10 anos? Como que é isso? Porque é uma pergunta também que enche nos nossos consultórios. Né? Na verdade, eu falo que nada é para sempre, né? O ideal é que a gente esteja sempre revisando a qualidade, o aspecto dos nossos implantes. O que a gente sabe é que a indústria farmacêutica que fabrica as próteses, elas dão um tempo de garantia e geralmente, não estou para falar que em todas, né? 99% elas dão 10 anos de garantia. Ou seja, eles asseguram que o produto deles pode ficar no mesmo lugar, desde que não haja nenhum evento adverso, uma ruptura, uma coisa assim que não depende do paciente nem do médico. Esse implante pode ficar sob a garantia do fabricante por 10 anos. Então, assim, logo que eu comecei a minha carreira, eu achava que era assim, igual uma bomba relógio. Você colocou ali, daí 10 anos, puf. Tem que trocar. Marca no calendário. Marcar a volta daqui 10 anos a gente encontra de novo. Mas não é assim, né? O tempo foi passando, nem todo mundo trocava as próteses com 10 anos e a gente percebeu que as próteses podem durar muito mais do que 10 anos. Então, eu acho que é o seguinte, é o bom senso. A partir de 10 anos, a gente começa a fazer uma vigilância maior, como a Adriana falou, ela tem o hábito de fazer ultrassom, ou você pode, mesmo na mamografia, prestar esse olhar, pedir esse olhar do radiologista sobre a integridade da prótese. Caso esteja tudo bem, a gente vai protelar um pouco. Na minha experiência, eu acho que 15 anos é um bom tempo. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acompanho bem meu paciente, eu falo isso abertamente, independente de idade, né? Dá uma passada aqui no consultório, que seja de 2, 3 anos, e os exames. E toda dúvida vai nos ligar, né? Passaram os 10 anos. Tá tudo bem, exame ok, não tem questionamento nenhum. 15 anos, continua ok, vamos já. Aí a gente começa a ficar muito mais próxima para uma necessidade e muitas vezes é a mama que está feiosa, né? Porque já se passaram 15 anos, aí, o envelhecimento, aquela mama tá caída, aí a paciente fala assim, mas eu tô querendo operar minha mama, né? Aí vira uma desculpinha, né? Aqui, nada mais justo do que um recall de cirurgia de mama a cada 15 anos, né, gente? Demais. Vamos combinar, como a gente já falou nos outros programas, é uma cirurgia de repetição, né? O tempo tá aí, empurrando uma vez silicone, e quase sempre silicone, né?
E vai cair, né? Então, e agora, só é importante falar com relação à troca, que essa chance que tem do implante ficar, a gente é indefinido, a gente gosta de trocar, não esperar ele envelhecer demais, porque, como foi falado, tudo envelhece, o implante envelhece, porque a troca, quando feita sem alguma complicação, sem uma ruptura, ela é muito melhor de se fazer. Tem muito menos chance de dar algum evento adverso no pós-operatório. Quando a gente faz uma troca do implante roto, é mais frequente a gente ter um seroma inicial do que naquela mama que não está com implante roto, por exemplo. Então, por isso que eu acho que a recomendação de troca é uma coisa recomendação válida. Eu vou dar um testemunho. Tem médicos que falam que é vitalícia, mas não existe uma marca que é vitalícia e a outra que não é. Não é. Eu acho que é nosso dever orientar. E essa Eu vou orientação tem que estar aberta. Eu vou dar meu testemunho. Faz o testemunho. Não, é porque o que aconteceu comigo. Porque eu já tinha 9 anos de implante, então assim, tava... E aí, quando eu fui operar, então eu não tinha a menor intenção de fazer, vira você e fala assim, quanto tempo você tem de implante? Há 9 anos. E o meu implante foi aquele que estava que teve aqueles eventos isolados no mundo de VLCL. Aí eu falei, vamos trocar, já está no mesmo. Então, assim, quando tirou o meu implante, então eu também fui paciente desses casos. Eu também fui paciente. Então, assim, quando tirou, seu implante está limpinho, bonitinho, mas a gente já trocou por quê? Por esse evento e pelo tempo. Né? Então, assim, a gente meio que entra com desculpinha. Né? Outra coisa que eu acho legal falar é o termo garantia, que às vezes causa confusão Muita em paciente. dúvida. Porque a garantia não é igual a garantia de um automóvel, que quando está na garantia você vai levar na concessionária e eles pagam tudo. Quando o fabricante utiliza esse termo garantia, é como a Cíntia falou, é a garantia de que aquele produto pode ficar lá. O que eles fazem, alguns fabricantes fazem, é até te dar outro implante para você repor no caso de uma necessidade de um evento, por exemplo, uma ruptura. Mas é a reposição do material, não da cirurgia. Exatamente, isso é uma causa. Ué, mas eu vou ter que pagar outra cirurgia? Vai. Quando você opta por usar um implante, você está sabendo que você tem o risco daquilo dar tudo certo e também tem o risco de ter uma ruptura, de ter um evento adverso. Então, tem contaminação que seja. Exatamente. Isso aí. Helena, conta pra gente, essa cirurgia, pela complexidade de planos, ela pode ser associada a outras cirurgias? Você faz isso? Como que é isso na sua prática? É uma cirurgia interessante, principalmente só a colocação do implante, como a gente colocou, né, pequenos cortes. É uma cirurgia bem factível da gente associar a abdominoplastia, uma lipoaspiração. Diferente, às vezes, de uma mama grande, uma cirurgia muito maior. Então, eu permito essa associação. Associação de outras cirurgias, né? Colocar o implante junto com uma abdominoplastia, com uma lipoaspiração, uma outra área. No final, né? Porque é uma cirurgia relativamente rápida, né? A só de inclusão. Só não estou falando da mastopexia com prótese, não. Mas só a inclusão é rápida, então a gente... É mais rápido, com pouca perda de sangue, um trauma cirúrgico menor. Então, ela é facilmente associada. Já a mastopexia, eu acho que a gente tem que avaliar muito pontualmente. Porque, principalmente se for uma mastopexia que a gente coloca hoje, quase que 90% dos implantes, pelo menos nos meus casos, submusculares. Então, a gente já tem a variável E o nível da deformidade. E o nível da deformidade, o tamanho do implante. Então, a gente vai aumentando variável, a gente vai diminuindo as combinações, né? Dri, conta pra gente. Se a paciente chega para o seu consultório, não quero mais implantes, doutora, o que você indica? Como é que fala sobre a questão do explante? Até eu li, para me preparar para esse programa, falando do aumento das cirurgias de retirada de prótese, que é o que a gente sempre fez a vida inteira. Atualmente deu-se o nome de explante, que é o nome que é mais colocado na internet, que é o que as pacientes mais procuram. A gente tem visto um aumento dessa cirurgia nos últimos 4 anos, um aumento de um pouco mais de 20%, e no último ano até um aumento mais de 50% no número. Mas, na minha opinião, por que isso acontece? Porque a gente tem uma gama de mulheres com implantes que estão envelhecendo. Quando a gente envelhece, a mama cresce,
a gente pode querer diminuir, nada melhor para diminuir a mama, se você tem um implante, do que tirar aquele tecido... Reduza o volume. Né? O tecido mamário. extra, não, que não é um tecido mamário, é um material... Um implante, né? Exatamente. Então, a gente faz a retirada do implante e a montagem da mama. Então, sim, se você não quer mais ter o implante, a gente vai retirar e montar a sua mama com a delicadeza de olhar a situação da sua mama. Quem tem uma mama muito pequenininha, tem só aquela capinha fininha, ela pode até ficar sem implante, é claro que pode, mas certamente também vai ficar praticamente sem mama. Quando você você já tem um tecido mamário, ou a paciente envelheceu, engordou, então a mama cresceu, aí o resultado pós-retirada do implante fica um resultado bem gracioso, bem legal, na verdade. Então, por isso, voltando lá no princípio do programa, quem ficou com a gente desde o princípio, quando a gente falou da importância de não se retirar drasticamente o tecido mamário, fazer a troca, fazendo uma retirada drástica, quando a gente passa o tempo que a gente não quer mais o implante, se você fez essa cirurgia, você certamente vai ficar com uma mama... Está condenado a sempre usar implante. Ou ficar com uma mama mínima, ficar plana, porque você não vai ter tecido para montar a mama. Tem pacientes que são assim, de nascença, que realmente tem pouca mama. Então, quando retirar, vai ficar com aquela mama plana, mama bem pequenininha. Mas a retirada do implante é sempre possível. Mas não pode colocar gordura? Pode colocar gordura, mas como foi falado no outro, a gordura não substitui o implante. O enxerto de gordura, para ele ter uma boa pega, uma boa interação, ele deve ser feito fracionado. Então, a gente faz, ele não é como um implante, então você não vai colocar no lugar da prótese. Não pode você ser vai uma colocar... grande quantidade também, não. Não, porque o enxerto de gordura, como todos os enxertos, eles vão receber a nutrição pelo tecido que está em volta, que vai levar os nutrientes para aquele tecido que foi colocado ali sobreviver. Se você coloca um volume muito grande, o meio não vai conseguir chegar. Então, esse tecido que é enxertado, que é colocado extra, então, por exemplo, na mama, um enxerto de gordura, a gente espalha ele no subcutâneo, no meio do tecido mamário, para ele receber a nutrição que está vindo pelos vasos sanguíneos do tecido que está sendo o receptor daquele implante, para a gente ter mais chance dele pegar. Então, a gente, para conseguir algum volumezinho, a gente faz isso seriado, faz 2, 3 vezes o... Eu queria fazer uma observação também sobre as mamoplastias híbridas também, né? Quando o paciente opta, ou o paciente em conjunto com o médico, uma decisão democratizada de colocar implantes menores e fazer enxerto de gordura. Isso também tem sido usado, alguns cirurgiões têm falado sobre isso, né? Eu estou falando sobre essas nomenclaturas, né? Esses nomes, esses apelidos. Então é isso, mamoplastia híbrida, né? Que entra como esses enxertos aí. E pode ficar com complementação também. Complementar, né? que a gente toda a vida fez, né? Que achou que colocou menos ou passou um período. E aí enxerta. Cíntia, a gente está no 4º programa de 3º episódio só falando sobre mama. Então, a gente já explorou muitas variáveis que aqui, pela complexidade do tema, a gente acabou nem ponderando porque já foi explorada. Mas para quem está chegando agora, eu gostaria que você fizesse algumas considerações de cirurgia de mama, no sentido de preparo, tempo de cirurgia, pós-operatório, repouso, cinta, algum compilado de considerações sobre cirurgia de mama. Tá, vamos começar, né? O pré-operatório. A gente sempre tem que fazer todos os exames para qualquer cirurgia, risco cirúrgico, risco anestésico. E em se tratando de mama, a gente tem que fazer os exames próprios para a mama, que são a mamografia, o ultrassom, em alguns raríssimos casos, a ressonância magnética. Então, esses exames relacionados ao pré-operatório, eles são para todos os pacientes. Temos o tempo cirúrgico, varia muito de acordo com a cirurgia. Como eu já falei antes, se for uma inclusão simples de prótese de silicone sem retirada de pele, é uma das cirurgias mais rápidas da cirurgia plástica, não concordam? Meia hora. É uma cirurgia de meia hora, 1 hora, né? Claro que depende um pouco do grau de complexidade ali, cada paciente é único, né? Mas normalmente é uma cirurgia mais rápida. Já a cirurgia de mastopexia com prótese já é o contrário, já é uma cirurgia mais desafiadora, mais trabalhosa. Vamos lembrar que a mastopexia com prótese, que é levantar e voltar a mama para o lugar dela e ainda incluir uma prótese de silicone, são 2 cirurgias em uma.
Com isso, a gente pode Mais observar que o variáveis. tempo cirúrgico é maior, o grau de dificuldade, se é que a gente pode falar dificuldade, o grau de complexidade da cirurgia para o cirurgião é maior do que uma inclusão simples de prótese de silicone. O pós-operatório também varia de acordo com a técnica que foi utilizada. Como a gente já disse, próteses subglandulares costumam doer menos do que próteses submusculares, mas ambas com bom controle de dor no pós-operatório e uma boa evolução. E em relação à volta das atividades, também pondero isso, que quanto maior a cirurgia, mais difícil será o pós-operatório e mais demorado será a retomada das atividades habituais. Então, acho que é isso, tá? Tem mais alguma coisa? Não, eu só queria falar sobre a faixa. Ah, sim. Próteses submusculares muitas vezes precisam de faixas contentoras, já que o músculo não tem uma divisão dele. É perigoso essa prótese subir, dependendo do tamanho da loja que foi feito, da força muscular que a paciente tem. Né? Tem pacientes que têm um músculo peitoral extremamente forte, ele fica apertando a prótese, ela pode deslocar para cima. Então, nesse caso, a gente entra com uma faixinha que vai ser, é o horror das pacientes, né? Porque é extremamente desconfortável, uma faixinha que aperta para evitar o deslocamento para cima dessa prótese. E na prótese subglandular, a gente não precisa dessa faixinha, porque a lojinha ali embaixo da glândula não costuma dar uma mobilidade para essa prótese, então basta o sutiã cirúrgico no pós-operatório. Odri, vamos me dar com você, né? A gente tem muito perfil da internet que fala mal de silicone, né? Então, nada melhor do que uma cirurgiã plástica experiente para poder falar sobre isso e desmistificar algumas questões para a gente. Bom, gente, dentro da tão falada liberdade de expressão, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. É claro que perfis da internet, a gente sabe muito bem que quanto mais polêmica, mais visualização, mais engajamento vai ter, e muito desses perfis buscam exatamente isso ao falar de maneira tão negativa do implante de silicone. Sem fundamento. Então, quando é um perfil não médico, você não precisa nem prestar atenção, porque aquela pessoa realmente não vai ter a autoridade, a capacitação para falar o que está falando. O meu problema e o que me incomoda é quando é perfil médico, porque infelizmente existe. Aí eu te convido a olhar a formação daquele médico, porque mesmo sendo médico, não sei se ele é especialista, se não é especialista e onde ele vai querer chegar. Então, esses perfis que fazem chamativos, escandalosos, contra o sensacionalista, contra um material que, como eu falei, é estudado há tantos anos e tão utilizado, eu posso falar sem risco de proteção de dados, nós 4 temos implantes. Então, vocês imaginam, por exemplo, uma paciente com uma reconstrução de mama. Se fosse isso tudo, então essa paciente vai ter que retirar o implante, porque eu já vi perfil falando isso, que toda mulher tem que tirar o implante. Então, a paciente de reconstrução de mama tem que tirar o implante? Ou aquele paciente com uma prótese de silicone de testículo, porque existe. Ele vai tirar também a prótese de silicone dele, porque o silicone é isso tudo? Não, claro que não. Então, gente, preste atenção quando vocês verem isso. Pergunte. O silicone veio para ajudar. O silicone veio para ajudar, é nosso auxiliar, nosso aliado. Ele tem as suas particularidades, mas ele é fundamentalmente nosso aliado. É seguro, sim. E, na dúvida, pergunte para quem conhece do assunto. Pergunte para o seu cirurgião. É o melhor para te falar sobre isso. Isso aí. Vamos encerrar a parte das perguntas com a Helena, né, que é uma cirurgiã que tem uma formação de mastologia. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente sobre a presença dos implantes nas reconstruções de mama, que vai muito no que a Adri já começou, né? Eu tenho uma experiência bem grande, né, já são alguns anos, e junto com o mastologista, né, então eu entro para reconstruir a mama que está sendo retirada, chama reconstrução imediata da mama. Como eu já falei aqui,
Mais de 90% dos casos que a gente tem para reconstruir são mamas que a gente preserva a pele. Então, mamas não operadas por câncer antes, então a gente tem grande chance de usar só o implante. E aí tirar a pele ou não vai depender de cada caso. Mas é uma rotina até no meu dia a dia, né? Sem dúvida. E nesses casos, como preserva a pele, a gente coloca atrás do músculo, para ter toda uma proteção de cobertura, tá? A questão de cicatriz aí realmente vai variar de caso para caso, né? Como que era a mama, mas eu tenho essa rotina minha. Quando é necessário utilizar retalho, aí entram outros aspectos, né? Mas o meu aliado, acho que número 1 na reconstrução de mama é o implante de silicone. E que bom, né? Que bom a tecnologia. A gente tem que ser grato. Que bom o desenvolvimento da técnica. E diminuiu muito, gente, para o paciente, que eu venho da formação, como você falou, da minha formação de mastologia, então há alguns 30 anos atrás, a gente tinha um histórico diferente. No hospital público não tinha essa facilidade de ter um implante, não era ainda indicado fazer reconstrução imediata, a gente aguardava 5 anos pelo menos para encaminhar, então o mastologista operava, esperava 5 anos pelo menos, confirmação de cura para encaminhar para a cirurgia plástica. Então, eu já passei por essa vivência, graças a Deus isso já caiu por terra. Então, naquele tempo, a paciente mutilada há alguns anos, quando ela vinha para a cirurgia plástica, a gente usava, nessa época, era primordial o retalho, ou de um abdômen ou das costas. Então, o implante era a última instância. Hoje ele é o primeiro, não, né? Eu brinco com as minhas pacientes, eu pondero com elas que eu acho que os implantes de mama, eles são um divisor de águas na cirurgia plástica, né? Como que a gente fazia antigamente? Pensa antes da década de 60, quando não existia implante de silicone, a paciente sonhava em aumentar a mama e não podia. Enchimento, né? No sutiã. As reconstruções eram só através desses retalhos, cirurgias enormes, né, Helena? São extremamente sequelantes, sabe? Então, assim, os implantes de mama, eles vieram para contribuir muito com a cirurgia plástica. Gente, então finalizadas as perguntas, a gente vai para um tempo muito clássico do nosso programa, que chama-se corte e sutura. Então a gente vai fazer perguntinhas rápidas e a gente também vai finalizar com outro. Para silicone cabe muito, que é o mito ou verdade. Então vamos começar? Vamos. Vamos lá, Adri. Plano de preferência. Submuscular completo. Cíntia. Depende da indicação. Eu também avalio bem a indicação, uso os dois. 90% submuscular. Faixa pós-cirúrgica, Adri? Sim. Sempre? Sempre. Em casos específicos. Helena. Também avalio. Textura de preferência, Adri? Texturizada. Texturizada nas próteses subglandulares e a nanotexturizada, que é quase a prótese lisa, nas próteses submusculares. Isso, também tem essa tendência, texturizada e nanotextura. Se submuscular total ou dual plane? Total. Dual plane. Faço total na grande maioria. Preferencialmente total também. Implantes mais delicados ou implantes maiores? Aí depende. A minha preferência é pelo delicado, até porque é mais fácil e eu acho mais harmônico. Mas depende da paciente. Depende da paciente. Tem paciente que almeja ter mamas enormes, né? Apesar de não ser meu gosto, a gente tem que respeitar o gosto dela. Se houver possibilidade terapêutica, né? Se couber. Também falo isso, não cabe em você tal volume. Eu sempre prezo o mais delicado, o menor, minha preferência é o mais natural e explico para o paciente. Se eu posso opinar, né, até mesmo pelo perfil estético. Exatamente. Né? Eu sempre também sou pelo mais delicado. Agora, Adri, sutiã interno, sim ou não? Sutiã, na mastopexia, sim, é sempre feito a sutura. Sempre. Sim. Sempre feito, tá? A gente sempre faz, né? Drenagem linfática nas mastopexia com implantes? Não, de rotina não. Também de rotina não, mas algumas pacientes se beneficiam com isso, sentem alívio, então vai de acordo com o pós-operatório. Tenho indicado com frequência, coloquei até um equipamento a mais nos meus
preparos e pós-operatório, que depois a gente pode falar disso, e é muito bom. Ok, eu faço sempre drenagem linfática também. Para próteses submusculares, sua preferência de anestesista? A gente sabe, né, gente, de anestesia, que depende muito do plano, mas sua preferência... Nós estamos falando da nossa preferência. Minha preferência... No submuscular. É a peridural com sedação. A minha também. A minha bloqueio ou peridural, bloqueio intercostal com sedação. Tá. Para mastopexia com prótese muscular, minha preferência é geral. Gente, vamos começar então agora pelo nosso pocket respostas. Mito ou verdade? Mama com silicone atrás do músculo não cai. Mito. Mesmo porque a mama que estiver por cima do silicone, ela vai cair de acordo com a história dela. É a dupla bolha que a gente falou, né? Cíntia, músculo sempre segura qualquer volume de implante. Mito ou verdade? Mito. Helena, se o implante rompeu, tem que trocar urgente? Mito ou verdade? Mito, mas já explicamos, né? Vamos programar a troca desse implante. Isso aí. Mamografia prejudica o implante? Não, mito. Mito. Implantes grandes dão estria, Cíntia? Pode dar. A distensão muito rápida da pele pode dar estria, sim. Isso aí. Quem teve contratura, Helena, não pode colocar implante novamente? Mito, porque a gente pode fazer a troca, né? Troca de plano, pode trocar o implante, mas assim, é uma crença, todo mundo acha isso. Eu tive rejeição. Gente, encerramos o nosso programa, feito com muito carinho. Agora vou passar a bola para a Adriana, que vai ser a próxima anfitriã do Plástica com Cirurgiãs. Então, como de costume, quem ficou até o final vai saber já de primeira mão o assunto do nosso próximo programa, que vai ser lipoaspiração. Nossa, é muita coisa para a gente falar. Conversa. Espero vocês todos lá na minha clínica. Mandem suas perguntas, que nós temos muita coisa para discutir. Gente, muito obrigada por estar conosco aqui. Então, a gente encerra mais esse programa com sucesso, né? E agradecer a presença de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.